Ó, eu sou David Varelo, esse aqui é o Desculpa o Atraso, e eu já estou com a nossa convidada de hoje aqui na salinha esperando só para ser chamada. Aline, dá um oi aí pro pessoal. Oi, pessoal, tudo bom? Oi, David, como é que tá? Tô super feliz de estar aqui. Ai, Aline, eu tô muito bem, então tô mais tranquilo, tô mais satisfeito agora, que é uma honra pra mim ter uma pessoa como você, que é uma grande amiga minha, e a gente vai falar mais sobre a nossa relação mais pra frente pra mostrar pra todo mundo, né? Mas assim, antes da gente começar o episódio, deixa eu só dar umas diquinhas pras pessoas, tá? São sempre mensagens bem rápidas. Eu queria muito agradecer a você que tá ouvindo o episódio de outros países, a gente já tem uns 22 países de brasileiros que estão ouvindo o Desculpa o Atraso Brasil afora, mundo afora. E assim, muito obrigado para você que está ouvindo a gente. Se você está ouvindo e não entende português, muito obrigado para você também. E esse episódio em especial, ele é um episódio meio que internacional. Vocês vão entender quando eu começar a falar com a Aline, vocês vão perceber onde ela tá, beleza? Para você que está chegando agora, você pode seguir a gente nas redes sociais. Você vai procurar sempre com @Desculpa Podcast. E nas redes sociais eu sempre coloco algumas dicas do que a gente vai ter nas próximas gravações. Eu falo quando que a gente vai ter gravação, qual é a profissão. Então você pode mandar a sua pergunta e eu faço para o profissional na hora do episódio. Beleza? Então, assim, agora, Aline, tudo bem contigo? Tudo bem, David, tudo bem? Estamos aqui sobrevivendo esse ano louco, mas Nossa, estamos sim. tamo bem. Acho que você tá com mais frio do que a gente aqui do Brasil, né? Com certeza. Inclusive, nesse momento aqui tá 6 graus, tá? Queria só falar. Nossa, meu Deus do céu. Aqui em São Paulo deve estar uns 28 graus, tá? Ou seja, tá bem quente, né? Pelo menos para São É, Paulo. Para outros estados do Brasil talvez não seja tão quente, mas para cá tá bem quente. E me fala o seguinte, onde é que você tá, Aline, agora, já que aí tá fazendo tanto frio? pois é, eu moro em Dublin e esse ano fez 3 anos que eu tô morando aqui em Dublin, na Irlanda. E aqui é conhecido, a galera já conhece como um lugar que é frio o ano inteiro, né? Até a gente tem um verão, mas o nosso verão é bem ameno, assim, na faixa dos 18, 19 graus. E depois de setembro é só ladeira abaixo. Nossa, eu imagino. Como que foi para uma cearense que ama praia se mudar para direto para Dublin para se acostumar com essa temperatura? Como que foi para vocês? Assim, eu já tinha morado em 2012, eu já tinha morado em Londres por alguns meses, então assim, eu já tinha passado um inverno lá. Mas eu meio que já estava um pouco acostumada com essa questão da temperatura. Mas eu acho que o mais difícil para mim é porque no inverno os dias são mais curtos. Então amanhece por volta das 9 da manhã, nove, Nossa, 10 da manhã, e escurece às 3 da tarde, 3, 4 da tarde. nossa, meu Deus. Os dias são muito curtos. Então eu nunca vou esquecer, no meu primeiro inverno aqui em Dublin, que eu entrei para trabalhar às 7 da manhã, estava escuro, e eu saí do trabalho 4 da tarde, estava escuro. Eu nunca vou esquecer a sensação, assim, de eu abrir a porta do eu trabalhava num restaurante, era um lugar fechado. Eu nunca vou esquecer eu abrir a porta do lugar e tá escuro, e o sentimento que eu tive, assim, de: "Caramba, eu não acredito que eu vou passar mais 3, 4 meses sem ver a luz do sol", sério, assim, pra mim essa é a pior parte, sabe. Nossa, mas a gente vai falar mais detalhes sobre isso, inclusive de problemas com adaptação que você teve no começo, acho que nesse inverno, tá? Mas vamos voltar um pouquinho no tempo. Qual que é a primeira lembrança de escola que você tem? Ai, assim, eu sempre tu sabe, né, eu sou uma pessoa que falo muito, então sempre fui muito comunicativa, então eu sempre tive muitos amigos. Então eu me lembro muito em época de escola, sempre, assim, fui uma pessoa que tinha muitos amigos, consequentemente falava muito na Ia sala de perguntar aula. isso, se você tinha muita atenção chamada por conta dos professores, você e seus pais por conta do gosto para conversar. Muita, muita, mas,
eu era comportadinha, sabe, assim, na medida do possível. Então eu era daquelas que tentava ali sempre, óbvio, conversando, né, mas tentava também prestar atenção na aula, tentava ali mas essa, assim, com certeza é a maior lembrança, sabe, de tipo, o professor chamando a atenção o tempo inteiro. Isso aí era muito comum. Então, quando que foi que você começou a imaginar na tua cabeça, quando que você começou a ter um pouco mais de maturidade para pensar em seguir a carreira da comunicação? Na verdade, eu me lembro, eu adolescente, quando tinha a gente tinha que decidir, né, porque que a gente ia fazer vestibular, Ensino eu me médio, lembro né? que ensino médio, eu me lembro que eu com uns 13, 14 anos eu dizia que ia ser promoter, dizia que ia Nossa. ser promoter. Eu dizia que eu ia ser na época, tinha aquela promoter famosa, a Alicinha Cavalcante, eu dizia que eu ia ser a Alicinha Cavalcante. Entendeu? Meu sonho era ser a Alicinha Cavalcante. E aí eu fui atrás, na época, assim, a faculdade de marketing a gente não tinha ainda em Fortaleza, eu acredito que a gente não tinha ainda. E eu me lembro que, tinha o curso de publicidade e propaganda, que era o que era mais parecido, assim, relacionado à área de eventos, e tinha turismo e hotelaria. Né, e investigando um pouco sobre, eu decidi fazer turismo e hotelaria, que era o que tinha, assim, dentro desse curso, disciplinas de eventos e a gente fazia prática de eventos, e como eu queria muito eventos, foi turismo e hotelaria, né. E Entendi. eu me lembro que a minha mãe dizia para eu fazer direito, ela botou na minha cabeça que eu tinha que fazer direito, e eu: "Não mãe, como é que eu vou ser a Alicinha Cavalcante fazendo direito? Como é que eu vou trabalhar com os globais? Ah, meu Não, Deus. não, não, não". Foi tipo isso, e aí acabou que eu, eh, optei por fazer turismo e hotelaria. Tá, você chegou a fazer então teste vocacional, conversar com pessoas, fazer algumas pesquisas para escolher essa profissão, foi isso? Assim, na verdade, eu fiz um pouco de pesquisa, claro, na época a gente tinha internet, então eu me lembro que eu olhei alguns fóruns, olhei alguns sites, mas assim, eu sempre fui muito cabeça dura, sempre. Então se eu botei uma coisa na minha cabeça, não tinha quem tirasse. Então, por mais que a minha mãe me aconselhasse, dizer que eu tinha, porque tinha que fazer direito, naquela época, o curso de turismo e hotelaria nas públicas só tinha no IFCE, não tinha na Hum. federal. Não tinha na UES. Então eu óbvio, fiz minha inscrição no IFCE muito rápido, e a minha mãe fez a minha inscrição na UFC em direito, porque eu tinha que fazer, né, Ah, eh, entendi. eu tinha que fazer direito, mas por mais que ela, né, não, eu só fazia o que dava na até hoje eu sou assim, eu só faço o que dá na minha cabeça. Então na época eu me lembro que eu até conversei um pouco com a psicóloga lá do colégio e ela também falou: "Ai, tua cara esse curso, eu acho que tem tudo a ver contigo, tu é muito comunicativa, tu se dá muito bem com pessoas, então trabalhar com turismo e hotelaria é trabalhar com pessoas, é estar ali, né, tipo, dando o seu melhor, né, o melhor do atendimento para as pessoas, então acho que tu vai se dar super bem". Entendi. Aí você fez vestibular para poder entrar no Instituto Federal do Ceará para fazer hotelaria e turismo, foi isso? Foi, Você passou de fiz primeira? não, amigo, se eu te disser que não, mas eu passei de segunda, não foi tão ruim. Aham. Não foi tão ruim, mas eu me lembro o sentimento, assim, de fracasso, é muito ruim. É porque eu acho que é pra gente, assim, que tem uma situação mais privilegiada, que estuda né, em colégios particulares lá em Fortaleza, né, como eu estudei, Uhum. e que a gente se prepara mesmo para o vestibular, a gente passa né, são 3 anos o ensino médio todo se preparando. E você não passar assim, ai, eu me lembro muito do sentimento que eu tive. Mas tudo bem, fiz cursinho 6 meses, no meio do ano seguinte eu entrei, então foi de boa. Entendi. E não tem pressão familiar, né, como que era pra você isso? Assim, eu me lembro que na época, a maioria dos meus primos sempre fizeram faculdade pública, né.
E como eu falei, né, eu fui muito privilegiada de ter nascido numa família que a minha mãe pôde sempre, né, pagar boas escolas, e a minha mãe sempre era aquela: "Olha, não pague faculdade particular, não pague faculdade particular, tem que passar na pública, tem que passar na pública". E você fica naquela, né: "Ai, mas realmente tem que passar na pública". E todos os meus primos, pelo menos a grande maioria, fizeram faculdade pública, então para mim era tipo obrigação, tinha que passar na pública. Hoje em dia, se eu fizesse vestibular, minha cabeça seria outra, claro, minha cabeça mudou muito em relação a isso, né, mas era a pressão que você sofre na época, né, tipo, Você se arrepende, assim, o lance de escolher o curso ou não? eh, essa é uma pergunta difícil. Eu queria, assim, como eu falei, né, quando eu era adolescente, eu sonhava muito em ser a Alicinha Cavalcante e aquela vida glamurosa. Uhum, Depois que eu entrei na faculdade e efetivamente comecei a trabalhar na área, porque eu entrei na faculdade, no semestre seguinte eu já estava estagiando. Eu, assim, sou muito determinada, corro muito atrás das coisas, então, já corri logo atrás do estágio. Quando eu comecei a trabalhar na área, quando eu comecei a conhecer pessoas, comecei a conversar com gente que já estava na área há muito tempo, e também os anos foram passando para mim, eu fui vendo que o turismo e hotelaria não é tão glamuroso quanto eu pensava. Na verdade, hum, não é. Eu acho que não que eu pensasse que seria um glamour, que enfim, mas é no sentido de que para você ser um profissional bem remunerado nessa área, você tem que investir muito em você mesmo. E isso eu percebi, eu acho que no meu segundo ano da faculdade. Eu percebi que para você ser bem remunerado, você tem que investir muito em você. Você, óbvio, tem que falar inglês fluente, né, não se espera menos disso de uhum, você. O ideal é que você fale uma terceira língua, né, além do inglês, né, e óbvio da língua nativa. uhum, E todo mundo estudou fora. Assim, eu tô falando das pessoas que normalmente ocupam cargos altos, né, cargos de gestão, enfim. uhum. Normalmente essas pessoas estudaram fora, normalmente essas pessoas fizeram muitos e muitos cursos, então eu vi que eu poderia sim chegar ao glamour. Mas eu tinha uma estrada muito longa pela frente, muito longa. Aí você fez o seu curso, você gostou do curso todo e depois você começou a perceber que ele era talvez não seria aquilo que você quisesse, que não ia conseguir algum cargo alto, vai. É fácil, né? Porque tem isso que você acabou de falar do lance de oportunidade e tal. O que que você fez assim que você acabou o curso? Você começou a trabalhar em algum hotel? Na verdade, amigo, como eu te disse, eu comecei a estagiar muito rápido. Então, no segundo semestre da faculdade eu já estava estagiando. Sim. Esse estágio era um estágio não remunerado, ele durou 3 meses. Quando acabou, eu fui atrás de um estágio remunerado, né, eu não vou parar. Uhum, E consegui um estágio na área de eventos dentro do hotel, que era o que eu queria. Eu queria muito, como, né, eu estava batalhando para trabalhar em eventos, eu comecei trabalhando no setor de eventos, que era dentro do departamento de marketing e vendas, né, do hotel. Eu me lembro que foi um estágio, eu trabalhava das 7 da manhã às 18 né, e eu me lembro que na época eu ganhava R$ 300 a bolsa estágio, mas assim, eu era muito feliz, né, porque eu estava trabalhando no que eu queria, assim, estava começando, né, galgando uma carreira dentro do setor que eu queria, né, estava sendo bem remunerada. Assim, não, no sentido claro que não, a bolsa estágio, né, o valor era muito baixo na época, mas eu estava super feliz, né, estava super feliz. E agora uma coisa que eu acho que para a galerinha que tá, né, começando aí, entrando na faculdade, uma das coisas que eu acho que a gente que tem que se tomar cuidado é porque vocês viram, é o que eu falei, eu trabalhava das 7 da manhã às 6 e eu tinha faculdade à noite. Ou seja, que horas eu estudava? Basicamente, eu estudava nos finais de semana, assim, eu tinha muito pouco tempo para estudar. E uhum. acabou que por exemplo, eu me atrasei no curso,
conta disso, Ah, entendi. porque eu acabei que teve nessa época e outra, aos sábados eu fazia curso de inglês, porque não podia parar o inglês de forma alguma, o inglês era importantíssimo, tinha que falar inglês fluente, então aos sábados eu fazia inglês e 2 vezes na semana eu fazia francês, que, Entendi. nesses 2 dias eu saía mais, cedo do trabalho. E aí eu ia para o francês e depois ia pra aula. E assim, eu acho que era sim importante investir, né, na carreira, trabalhar e tudo, mas eu acho que eu me arrependo um pouco, sabe, de não ter dado tanta atenção para a faculdade em si, sabe. Eu acho que eu inclusive eu me formei um semestre atrasada, por conta disso, porque eu acabei que priorizei o trabalho, priorizei outras coisas, e a faculdade ela ficou um pouquinho ali, sabe, de lado. Não façam isso crianças, viu, não aconselho. É, e assim, você que tá ouvindo, você não tá no episódio errado, o título não tá errado, tá? A linha do marketing, mas esse episódio tem quase que um plus, né? Porque ela teve começo de formação em hotelaria, como você viu até agora. E Aline, você me falou que trabalhou na área de marketing de um hotel. Aí que foi a transição pra você? Começou aí, porque eu comecei a ter um contato com a área de marketing, que assim, eu tive disciplinas de marketing na faculdade, mas na prática, óbvio, né, tem um plus, você aprende muito mais. Uhum, E eu comecei a ter contato com o departamento, com os projetos, e as campanhas, e planejamento, e eu gostava muito de tudo isso. Eu comecei a ter uma afinidade com tudo isso. E, ao mesmo tempo, eu eu me lembro que na época até passou pela minha cabeça mudar de curso, sabe. Eu me lembro perfeitamente que eu tive esse momento, assim, de: "Ai, devia ter feito publicidade, por que que eu não fui para publicidade? Ai, será que tá muito tarde para fazer isso?". Mas ao mesmo tempo, eu tinha uma ansiedade de me formar, uma urgência, e eu acho que também existia na minha época, na minha cabeça, uma pressão, sabe, tipo: "Ai, tem que se formar aos 22, tem que comprar um carro aos 25 e tem que", uhum. sabe, tipo, tudo aquela vida meio planejada que a gente às vezes tenta fazer e na realidade não vai nada do planejado. Mas Sim, eu tinha uma é quase um roteiro, né? é quase um roteiro que a gente faz que, enfim, crianças também não façam isso, tá? Sim. Fujam do roteiro. Fujam do roteiro, às vezes você é mais feliz quando você foge do roteiro. Mas enfim, eu me lembro perfeitamente dessa época que eu tive essa dúvida, sabe. Mas na época eu escolhi continuar no turismo e hotelaria, me formar e quem sabe futuramente fazer uma pós, fazer um mestrado em marketing ou até mesmo em publicidade. Como que foi essa tua experiência na área de marketing do hotel? O que que você fazia lá? Eu ficava, mais focada no início eu ficava 100% focada no setor de eventos, porque o hotel tinha, vários salões que eles alugavam para eventos, tanto eventos corporativos como eventos sociais. Então no início eu fiquei mais focada mesmo na parte de vendas, né, de fechar contrato para esses Ah, sim. salões, e aí tinha toda a parte de relacionamento com o cliente, eu era a pessoa que mandava as propostas, que tentava fechar os contratos, que apresentava os salões, enfim. Eu comecei como assistente, né, lá no hotel, e com o tempo eu fui me envolvendo em outras atividades do setor, que aí era na parte de, por exemplo, planejamento de campanhas, para o exterior, né, porque como se tratava de um hotel e era uma rede portuguesa, então Ah, eles sim. faziam era uma rede portuguesa e eles faziam muita óbvio, né, como todo hotel, faziam muita campanha para fora, muita campanha voltada pra Europa, e na época a gente não tinha as redes sociais ainda. Então era tudo muito voltado para eventos no exterior. Então o diretor comercial vivia constantemente viajando para divulgar o hotel. E eu me lembro que teve uma época que eu me envolvi muito na parte de papelaria que ele levava. Eu me lembro perfeitamente,
eu junto com a agência fazendo a confecção dos catálogos, e vendo questão de design, fotografia e tudo. E eu gostei muito daquilo. Gostei muito dessa parte de planejamento e de mídia também. Adorava acompanhar as sessões de fotos, enfim. E eu: "Rapaz, isso aqui pode ser uma coisa que vá me levar para um outro segmento". Foi aí que eu comecei a ver que, isso aqui é uma coisa que me pega, assim. Entendi. Você ficou quanto tempo nesse hotel? Nesse hotel eu fiquei 1 ano. Sempre na área de marketing, né? Sim, no setor de marketing e vendas, né. E eu me lembro que, devido aos eventos que o hotel fazia, eu recebi uma proposta de uma das empresas de eventos na época, que fazia congressos, grandes congressos, e eu me lembro que eles fizeram um congresso lá, e eles me fizeram uma proposta para eu ser coordenadora de eventos dessa empresa. Ah, ok, entendi. E aí eu não pensei 2 vezes. E acabei que fui, porque o o salário era o triplo do que eu ganhava na época, eu me lembro. Nossa. Era, porque a bolsa estágio era, né, enfim, Era estágio ainda lá no hotel, né? era estágio. E Entendi. aí eu fui para essa empresa e eu amei, assim, eu fiquei muito encantada. E aí eu, em vez de hospedar os eventos, né, vender os eventos, eu passei a coordenar os eventos. Né, eu fui para o outro lado e eu me apaixonei, assim, me apaixonei pela área de eventos. Eu fiquei quase 4 anos nessa empresa. O que que você fazia nessa empresa? Eu comecei como coordenadora comercial, né, eu ficava na parte de patrocínios e toda a parte de captação de recursos. Depois de um tempo, eu me envolvi na parte de divulgação, que era exatamente o setor que fazia toda a campanha de divulgação, de marketing do evento em si. E foi quando na época estava começando o Facebook, me lembro demais, 2008, 2009, era quando estava começando o Facebook, eu me lembro que eu fui a pessoa que começou a fazer o planejamento de marketing junto das redes sociais, tipo que eles, né, nunca tinham feito antes. Nossa, Orkut na época, né? Sim, só tinha o Orkut, só tinha o Orkut, me lembro demais. E foi quando o Facebook começou, e o Facebook começou, eu me lembro que tinha, né, aquela ferramenta de eventos e todo mundo que ia para o evento, né, confirmava a presença e tal, e tinha Sim. informações, me lembro e aí eu era a pessoa responsável por fazer o plano disso, e a coordenação do evento em geral, né. E eu me apaixonei total, assim, foi quando eu vi: "Não, realmente eu preciso, de me especializar um pouco mais nessa área, estudar um pouco mais sobre isso", porque eu só tinha a minha formação em turismo e hotelaria, e apesar de ter tido, né, como eu falei, disciplinas de marketing, de eventos, não é suficiente, eu acho que eu preciso aprender mais, preciso me especializar mais nisso aqui. E como é que estava o teu inglês nessa época, já que você não precisava de ter inglês fluente, né, por causa da mudança de área, mas como que estava a tua língua nessa época? Não, assim, eu comecei a fazer inglês quando eu tinha 14 anos, né, eu estava no colégio ainda, eu fazia cursinho já de inglês. E eu me formei no curso de inglês, tipo, eu terminei, Ah, fiz sim. toda, né, a fase. E nessa empresa que eu trabalhei de eventos foi muito bom, porque eu tive a chance de treinar o meu inglês, porque eles faziam congressos, muitas vezes com palestrantes internacionais, recebiam muita gente de fora, vinha gente de fora para esses congressos aqui no Brasil, e eram muito congressos médicos. Espera aí que eu vou tomar uma água. Tá, vou anotar aqui. Hum. E era muito bacana,
porque eu era uma das poucas pessoas na empresa que falava inglês. Só quem falava inglês na empresa era eu e o dono. Então, eu sempre era ou eu ou o dono, a gente era responsável por pegar os palestrantes de fora no aeroporto e receber, e passar a informação que precisava e tirar alguma dúvida. Enfim, então lá eu consegui praticar um pouco mais do meu inglês, mas foi também lá que eu vi que o meu nível de inglês não era o suficiente, porque Ah, tá. mesmo que eu tivesse feito muitos anos de curso de inglês, a gente não pratica no dia a dia, né. E acaba que você vê que você não tem aquela fluência, entendeu. Uhum. É E muito, a foi gente vê que é muito básico quando é na teoria, né, como você falou, na teoria é tudo muito legal, mas na prática é tudo muito completamente diferente, né. completamente diferente. E aí eu justamente por ter contato com essas pessoas de fora, ter que conversar e enfim, passar informação, eu vi o quanto o meu inglês ainda não estava bom o suficiente. Eu vi que, por exemplo, se eu para eu ter um cargo de gestão numa empresa ou até mesmo num hotel, se eu quisesse voltar para a hotelaria, ia ser difícil. Uhum. Então foi quando eu já estava há quase 4 anos nessa empresa, foi quando eu decidi fazer meu primeiro intercâmbio. Eu falei: eu vou melhorar esse inglês, eu preciso melhorar esse inglês, ele não tá bom o suficiente". E foi quando eu pedi demissão e e nessa época eu fechei um intercâmbio para Londres para fazer um curso de inglês lá. Legal. Você pediu demissão pra estudar, então. Sim, eu pedi demissão para estudar. Isso estava muito maduro na tua cabeça de que você estava dando um passo atrás pra dar 2 passos à frente ou não? Não, na minha cabeça eu estava dando 10 para frente. Não, nessa época, eu falei: "Não, eu preciso". E outra, eu sempre tive na minha cabeça assim: "Ah, eu tenho que aproveitar que eu sou nova, tenho que aproveitar que eu sou nova, tenho que aproveitar que se eu for e quando voltar, de repente, sei lá, não sei quanto". Eu não sabia nem quanto tempo eu ia ficar, sabe. Eu tinha uma passagem de volta já marcada, mas eu: "Ai, já pensou se eu arrumo uma oportunidade de trabalho? Ai, já pensou se". E isso é uma coisa que eu que guarda essa informação que eu vou falar sobre isso. Tá. Aí eu: "Ai, já pensou se é uma coisa que eu ai, já pensou se eu fico mais tempo? Ai, já pensou se". Enfim, eh, eu fiquei alguns meses lá, poucos meses, acho que não foi nem 3 meses que eu fiquei, eh, porque e o motivo por eu não ter ficado mais foi simplesmente planejamento. Nossa, sério? Simplesmente planejamento. Porque é como eu falei, eu sou muito cabeça dura, eu faço o que tá na minha cabeça, eu, tipo, não escuto ninguém. Então, assim, eu pesquisei sobre Londres, sobre o clima, o que fazer e tal, mas eu não pesquisei, por exemplo, sobre visto de trabalho. Ah, que é um Como detalhe super conseguir importante, né. que é um detalhe super importante. Será que eu, com visto de estudante, eu consigo arrumar um emprego? Sabe, coisas que na época eu só pensava em ir. Eu só pensava em ir. Vou estudar inglês, vou melhorar meu inglês. Se aparecer uma oportunidade de trabalho, eu vou pegar e vou ficar. Quem sabe eu não volto nunca mais. Essa era a minha cabeça quando eu embarquei. Esse era o meu pensamento. Só que quando foi ótimo, assim, foi uma experiência enriquecedoríssima, assim, eu não tenho nem palavras para descrever. Mas, jovens, pesquisem, pesquisem muito, planejem muito o intercâmbio de vocês, principalmente se você vai para estudar. E assim, lá para quem não sabe, na Inglaterra, o visto de estudante não permite você trabalhar. Isso eu sabia, tá? Isso eu sabia. Mas eu não sabia o quão difícil era para você conseguir um visto de trabalho. Na minha cabeça,
"Ah, não, eu vou conseguir aqui um emprego num pub. Não, eu vou conseguir aqui um emprego de garçonete. Não, eu vou conseguir". Eles não contratam se você não tem o visto de trabalho. Eles Hum, não Na minha cabeça, a Inglaterra era que nem os Estados Unidos, que uma pessoa ilegal consegue um emprego aqui, consegue levar uns cachorros para passear, consegue entendi. Acho não. que você estava muito com a novela América na cabeça, né? Muito, eu estava muito com a novela América na cabeça. Eu estava muito crente que ia sair de lá com um passaporte britânico. E assim, puro e simples erro de planejamento. E assim, na Inglaterra eles não contratam se você não tem um visto de trabalho. Então não adianta, assim, você tem que ir muito bem planejado, com um bom dinheiro. Se você vai só para estudar, como foi o meu caso, você tem que ir com um bom dinheiro, entendeu? Uhum, Porque aluguel é caro. Por exemplo, eu não sabia o preço do aluguel lá. Eu viajei para lá sem saber o preço do aluguel. Tu entende? O quão uhum. planejamento é uma coisa importante. O meu dinheiro, ele foi acabando assim, ó, sabe, muito rápido. Porque eu tive alguns problemas com acomodação, eu tive que me mudar, e aí quando você se muda, você paga calção, e enfim, uma infinidade de coisas que eu não sabia, porque eu não pesquisei, Não eu fez o não fui planejamento, atrás, né? não fiz um planejamento adequado. Então, consequentemente, eu não fiquei muito tempo lá, né, Uhum. porque o dinheiro acabou. Eu voltei e, assim, mais uma vez, venho de uma condição muito privilegiada que minha mãe, lógico, em qualquer situação que aconteça, minha mãe pode me dar um apoio. Assim, não, minha mãe não é rica, mas assim, se acontecer qualquer coisa, ela pode me dar um apoio, né? Enfim, dependendo do nível, né, do Da apoio, ajuda. mas Aham. mas assim, acho que tu entende o que eu quero dizer, no sentido Uhum. de que eu tenho um apoio no Brasil, vamos dizer assim, né, que, enfim, muita gente não tem. Então, eu me lembro que eu voltei muito frustrada, sabe. E isso foi Londres é uma 2012 cidade. ainda ou já foi 2013 o teu retorno? Não, foi 2012. Foi Hum, 2012, e eu me lembro perfeita assim, a experiência foi incrível, sabe. Eu conheci gente do mundo inteiro. Eu tenho uma amiga de Taiwan até hoje, uhum. que a gente se fala. Massa. Sim, a gente se fala e eu conheci gente, de outros estados do Brasil também que eu mantenho contato até hoje, a gente é amiga até hoje. E é uma experiência incrível. Mas, crianças, por favor, pesquisem. Por favor, sério, não vão sair da casa de vocês, do país de vocês, principalmente como eu, que tinha expectativas altíssimas, sim, altíssimas, altíssimas, mas eu voltei um pouco frustrada, entendeu? Porque eu não consegui realizar, porque eu não planejei o suficiente, entendeu? Uhum. O que foi que você fez assim que você voltou? Você já começou trabalhando em algum lugar? Isso, rapidinho, quando eu voltei, eu consegui um emprego, foi em outra agência de eventos, né, foi muito rápido. E nessa época, eu comecei a ver que eu precisava assim, desde quando eu voltei com uma sensação de, beleza, Londres não foi do jeito que eu esperava, mas eu quero fazer um outro intercâmbio. Eu quero morar fora de novo, eu quero ir para outro lugar. E eu comecei a trabalhar nessa outra empresa, recebi proposta para mudar de segmento, cheguei a mudar de segmento, recebi uma proposta para trabalhar numa distribuidora da Johnson& Johnson como representante, tipo, nada Nossa, a nada a ver, ver. nada a ver. Mas na época eu achava olha aí, ó, pra tu ver como a pessoa é. Eu achava super chique ser representante, sabe. Eu tenho super chique, aquele povo com aquela malinha. Então eu recebi uma proposta, o salário era muito bom. E aí eu achei melhor aceitar e mudar de área, sabe. Uhum. Completamente, mudei completamente. E acabei vendo que
assim, eu sentia muita falta dos eventos, sentia muita falta do planejamento, sentia muita falta mesmo de marketing e eventos, que era o que eu estava vivenciando antes de ir pra Londres, né. Eu sentia Uhum. muita falta, não tem noção. E acabou que, assim, Deus eu acredito muito em Deus e Deus foi muito bom comigo. E, assim, foi literalmente do céu, tá, caiu do céu uma oportunidade para eu retornar para a área, sabe. E aí, foi até como supervisora de marketing numa faculdade, e foi, assim, eu me lembro que na época eu estava muito feliz, de: "Ai, eu não acredito que eu vou voltar para a área finalmente, não acredito, ir para o marketing. Ai, vou ter minha equipe. Ai, meu Deus, ai, que sonho". E foi muito legal, assim, foi muito bom voltar, sabe. Legal. Você ficou quanto tempo nessa faculdade? Hum. Nessa faculdade eu fiquei quase 2 anos. E para mim, assim, eu descobri uma das coisas mais importantes desse emprego foi que eu descobri uma, como é que eu posso te dizer? Uma característica minha que eu não conhecia e que eu não sabia que eu era boa nisso e que eu acabei que fui desenvolvendo e sinto falta até hoje, que é essa parte de gestão de pessoas. Que massa. Eu tinha uma equipe, na época nós éramos 5 e eu eu já sabia que eu era boa com gente, de lidar com gente, quanto a isso eu já sabia que eu era boa. Mas assim, gerir pessoas, sabe. Eu tinha muito prazer nisso, eu gostava muito. E principalmente era uma empresa grande essa faculdade que eu trabalhava. Então eles tinham todo um planejamento de carreiras, tinha avaliação, tinha planejamento estratégico de crescimento, assim, tinha plano de crescimento dentro da empresa, e eu gostava muito de fazer isso junto com a minha equipe. Eu Le montei uma equipe bem hum, Isso foi em Fortaleza? isso foi lá em Fortaleza, Ah, sim. isso foi lá em Fortaleza. E foi uma coisa, assim, que eu: "Caramba, eu gosto disso, sou boa nisso e quero, tipo, investir nisso", entendeu? Tipo, gosto de gerenciar pessoas. Foi uma coisa, assim, que eu na época que eu coordenava os eventos, tinha, né, eu tinha uma equipe de recepcionistas, de pessoas que trabalhavam, mas não era a mesma coisa, porque não tinha essa parte de você ajudar a pessoa a crescer na própria carreira dela, sabe. Legal. Tipo, isso era muito massa mesmo. Mas ao mesmo tempo que eu estava vendo que eu tinha aquele lado para desenvolver, foi lá que eu comecei a ter certeza que eu tinha que ter uma especialização ou um mestrado em marketing, alguma coisa, sabe. Eu tinha que estudar mais, foi lá que eu tive certeza também, eu preciso estudar mais. E essa certeza de estudar mais também foi amadurecendo em mim. Eu não quero fazer aqui em Fortaleza, não quero estudar aqui. Eu quero estudar em outro país, se puder, ou então em São Paulo, quem sabe. E nessa época eu comecei a pesquisar. Eu comecei a pesquisar mestrados em São Paulo, comecei a pesquisar mestrados fora do país, cheguei a ver algumas opções no Canadá, cheguei a ver Irlanda, na época vi Dublin. Uhum. Cheguei a ver nos Estados Unidos, mas assim, Estados Unidos aí o valor, assim, é impraticável, não tinha como. Nossa, eu imagino. Não, assim, não, quando eu olhei os valores eu: "Não, isso aqui não dá, não dá". É Quem sabe pegadinha. quem sabe numa próxima vida, né, mas nessa não dá. E aí eu comecei a ver Europa, eu me lembro que na época eu vi, faculdade na Espanha, e aí eu vi Dublin, vi em Londres também, né, e foi nessa época que eu comecei a plantar a sementinha do preciso estudar, voltar a estudar, mas não quero fazer, eu tinha aquela inquietude, né, não quero fazer em Fortaleza, quero ir para fora, Uhum. quero trabalhar fora, quero ter uma experiência fora. Tá, aí, o que que aconteceu na sua vida,
pra você começar, você falar assim: "É hoje que eu vou comprar a minha passagem, é hoje que eu vou viajar"? Amigo, assim, eu estava nessa empresa que eu estava como supervisora de marketing, eu estava meio que acomodada, vamos dizer assim, porque eu estava Uhum, gostando do que eu estava fazendo, eu estava me dando muito bem com a minha equipe na época, mas eu passei por um problema dentro dessa empresa, uhum. eh, enfim, que eu prefiro nem entrar nesse detalhe, Tá, tudo bem. ma mas eu passei por um certo problema dentro dessa empresa que eu precisei pedir demissão. Aí, eu não vou detalhar, mas envolve situações de assédio, Uhum. envolve muita coisa relacionada a isso, e que eu, assim, por mais que eu gostasse de lá, das pessoas, e enfim, eu comecei a ver: "Não, isso aqui não tá ficando sadio pra mim, eu prefiro sair, eu prefiro procurar outra coisa, enfim, vamos ver o que é que eu vou fazer". Alguma coisa que fosse mais saudável até pra você, né? Sim, sim. Eu até que conversei com o RH da empresa na época, denunciei, reportei a situação, eh, enfim, mas acabou que eu fui para a empresa que nós nos conhecemos, Sim. finalmente, Inclusive você foi uma finalmente. das primeiras pessoas que eu conheci, né? Você estava na Sim, sala, na primeira sala que eu entrei depois que eu passei na seleção e tal. me lembro demais desse momento. Sim. Mas pra tu ver como é que as coisas são, né, eu estava muito desesperada por um outro emprego, porque eu não na época eu não podia ficar sem trabalhar. Eu não queria ficar assim, né, dependendo da minha mãe, enfim. E eu acabei que peguei esse emprego nessa empresa que eu estava pra ganhar bem menos do que eu ganhava, sabe, porque eu estava, assim, muito desesperada. Sim. O que que você fazia lá nessa empresa? Eu comecei no comercial, né, no setor comercial, e depois, o pessoal começou a saber que eu já trabalhava no marketing, que eu, né, tinha feito outros projetos em marketing e acabou que eu mudei de setor e fui para o marketing lá da empresa, para a parte, né, da produção e tudo. E eu me lembro que aí, assim, foi uma decisão minha, né, que eu tomei na época: "Ai, vou para ganhar menos, vou". E eu acabei que meio que me readaptei, sabe, tipo, cortei custos, eh, enfim, eu tentei readaptar minha vida para aquele novo salário, sabe. E quando eu comecei a ver que eu já estava com 30 anos e eu estava ganhando o salário que eu estava ganhando e que eu não tinha feito a minha especialização, que eu não estava próspera na minha carreira quanto eu imaginava que eu estaria, aquele momento foi bem angustiante para mim, sabe. Foi ali, naquele momento, que depois de uns meses na empresa, sabe, que eu pensei: "É agora ou nunca, eu tenho que ir, eu tenho que ir". Me tira uma dúvida, você acha que você ficou mais assim por conta da pressão que você colocava em você mesmo? Ou você acha que a pressão que você tinha da sua família, por conta do lance que você falou dos seus primos, eles já estão fazendo faculdade, estão na federal e tal. Você acha que quanto que isso influenciou nessa tua decisão, nessa bagunça que estava na tua cabeça? Eu acho que fui eu mesma, sabe, porque a a minha eu vou falar mais, assim, do meu núcleo familiar, os meus pais, né, Uhum. eles sempre me apoiaram muito, sabe, e sempre tentaram me mostrar o quanto eu já tinha construído. Meus pais são pessoas maravilhosas.
E eles sempre tentavam me mostrar: "Olha, mas você já construiu isso, você está galgando, tenha paciência, cada um tem seu tempo", mas naquela época não entrava na minha cabeça que cada um tinha seu tempo. Na minha cabeça eu estava perdendo tempo. E Hum, eu mudei um pouco sobre isso, hoje em dia eu penso diferente, mas naquela época, eu achava que estava perdendo tempo, eu já estava com 30 anos. E eu olhei para trás, sabe, assim, para aquela época que eu estava, como eu falei, né, pensando no vestibular e pensando em tudo na vida, e eu falei: "Cara, não eu tô com 30 anos e não sou a Alicinha Cavalcante. E aí?", né, "E sim. aí? E aí, o que que eu vou fazer com isso?", né. E foi aí que eu decidi, assim, eu tenho que me planejar agora para viajar. E assim, como eu te falei, eu estava ganhando um salário que não estava dando para juntar, assim, dinheiro para fazer um intercâmbio, não dava. E foi quando eu comecei a aí eu falei: "Eu vou". Eu botei na minha cabeça que ia, mas eu não vou cometer os mesmos erros da outra vez. Eu vou sentar e vou planejar e vou pesquisar. Aí, assim, a tecnologia mudou muito de 2012 até 2017, né, que foi quando eu efetivamente peguei o avião para vir para Dublin, e eu tinha muito mais informação, né. Então, foi um ano, na verdade acho que foi foi 1 ano e meio planejando. Coloquei todos os custos numa planilha, e aí, eu tinha um carro, né, então eu podia vender o carro. Gera uma ajuda bem interessante, né? Já era uma ajuda muito boa. E a minha mãe, na época, estava passando por uma situação que ela não podia me ajudar, financeiramente falando, né. Uhum. E aí eu comecei a ver: "Cara, o que é que eu posso fazer aqui para arrecadar esse dinheiro?". Aí comecei a vender meu filho, olhe, vendi tudo que eu tinha. Vendi notebook, vendi meu violão, eu tinha muita roupa, eu comprava muita roupa. Meu filho, fiz bazar das minhas roupas todas. Vendi, olha, ali o povo da empresa elogiava: "Ai, tu se veste tão bem, não sei o quê". Menino, vendi minhas roupas tudo. Aproveitou. Aproveitei a chance, vendi e consegui arrecadar o dinheiro que precisava. Consegui, assim, quando, né, com as coisas que eu fui me desfazendo, consegui arrecadar. E depois de 1 ano e meio pesquisando absolutamente tudo sobre Dublin, em agosto de 2017 eu vim pra cá. Mas como foi na empresa que você trabalhava? Todo mundo já sabia que você estava com esse planejamento ou não? Não, na verdade, como eu ainda estava, assim, pensando, na verdade, como eu estava planejando, eu não falei pra ninguém, assim, Uhum. eu deixei mesmo para comunicar quando eu paguei, assim, o curso, sabe, porque o que é que eu pensei? O meu pensamento era esse: eu queria muito fazer o mestrado em marketing, né, eu queria muito. Aí o que é que eu pensei? Não tenho dinheiro para chegar lá em Dublin e fazer direto o mestrado. E também eu não tinha um nível de inglês suficiente para fazer o mestrado direto, assim, né, sair do Brasil, direto para mestrado. Eu não tinha inglês suficiente. Então eu pensei: "Eu vou estudar inglês, vou fazer um curso de inglês, e quando eu chegar lá, antes de ir, eu já tinha pesquisado formas de como juntar essa grana para o mestrado". Por exemplo, conseguir financiamento no banco, esse tipo de coisa, eu já tinha pesquisado absolutamente tudo. E eu já tinha visto que era possível, se eu quisesse, era possível. Então eu fui para fazer o curso de inglês primeiro, fiz 1 ano e meio de curso de inglês, e aí assim eu fiz, eu vim, fiz primeiro, eu fiz aqui, só para o pessoal entender, aqui na Irlanda, quando você vem para fazer o curso de inglês, o seu visto é de 8 meses. E você pode renovar esses 8 meses mais 2 vezes. Então, ao todo, você pode fazer 2 anos de curso de inglês. E em paralelo, você pode trabalhar também. Entendi. Você Você faz a es renovação do visto aí ou você tem que vir para o Brasil, renovar e voltar? não, você faz aqui. Ah, Você tá. faz aqui.
e você estuda meu período e você trabalha meu período. Um estágio, né? É, que na verdade eu eu já sabia que nesse primeiro momento eu iria trabalhar com subemprego, que a gente chama subemprego, mas eu nem gosto de chamar subemprego porque é um emprego como qualquer um outro, mas é só para o pessoal entender que, né, eu sabia Ah, mas que e nesse primeiro subempregos momento são, é tipo, gente que lava prato em lanchonete, é isso? isso, você trabalhar em Ah, fast tá. food, você no meu caso, ó, pra tu ver como é que as coisas são. No meu caso, como eu já tinha ido para Londres, já tinha estudado inglês, meu inglês deu uma baita melhorada depois de Londres, né, Uhum. eu consegui um emprego que dentro dos subempregos, assim, é considerado bom, que é de garçonete. Então, eu já fui, assim, de cara e, assim, arrumei um emprego super rápido. Eu cheguei, com uma semana eu consegui tirar o meu visto, né, que é o meu visto de estudante com permissão de trabalho. Com uma semana eu estava trabalhando. Nossa, que rápido. Então foi muito rápido, foi muito rápido. Foi no máximo 3 semanas depois que eu cheguei eu já estava trabalhando. Uhum. Foi assim. E, assim, sou muito grata, a Deus pelas oportunidades. E foi isso. E assim que eu cheguei, eu já fui logo atrás. Eu mal comecei o curso de inglês, eu já fui logo atrás para saber como é que ia fazer para eu conseguir entrar no mestrado. Já, assim, olha, já comecei a conversar com gente brasileiro que estava fazendo mestrado, fui em agências de intercâmbio aqui para conversar pessoalmente com as pessoas, saber qual era o passo a passo, como é que fazia, como é que não fazia. Essa história de pegar financiamento no banco, como é que não é. Eu já sabia também os documentos que tinha que trazer do Brasil, isso eu já tinha pesquisado. Então eu precisava trazer o meu histórico da faculdade e o diploma. Trouxe, já mandei traduzir, tipo, não sabia nem quando é que ia começar o mestrado, não tinha nem o dinheiro do mestrado, mas Tava se organizando, né? fo estava me organizando. Fui correndo atrás das coisas, e aí na minha primeira renovação de visto, né, quando acabaram os 8 meses, na minha primeira renovação de visto, eu resolvi que eu ia fazer um teste para uma faculdade aí, que era a faculdade que eu queria. Eu não sabia se eu ia ter dinheiro para aquela faculdade, mas eu falei: "Rapaz, eu vou fazer o teste de inglês, o teste de nível, né, daquela faculdade ali para ver se eu passo. Vai que eu passo, né, vai Né? que dá certo". É uma faculdade em Dublin mesmo? É uma faculdade em Dublin e é a Dublin Business School, né. Uhum. E na época, eu visitei várias, e eu falei: "É essa aqui". Gostei muito da estrutura, gostei. Eu falei: "Cara", e assim, o curso muito caro, muito Uhum. caro, muito caro. Mas era um caro que, segundo a minha planilha no Excel, dava para pagar. Se eu me esforçasse, dava para pagar. Entendi. Quando você fala curso caro em mestrado em Dublin, não vou nem falar na Europa, tá? Mas na Irlanda. Você tem que pagar tudo de uma vez, você não pode parcelar, tipo, pagar uma parcela por mês, né? Ou pode? Como que funciona? Não, você paga o ano, tanto em relação ao mestrado como faculdade, você paga o ano adiantado. Uma coisa que as pessoas têm que saber, aqui não se parcela nada, nem no cartão de crédito não dá para parcelar, tudo é à vista, tudo é à Nossa. vista. Aline, se você for pensar num número alto, quanto que seria mais ou menos? Não precisa falar quanto foi quanto você pagou, tá? Mas um número redondo seria mais ou menos quanto? Em reais, tu fala? E pode ser euro. Não, na época foi 12.000 euros, na Nossa. época. Então dá mais ou menos setenta e Mas dois mil reais por ano pra fazer mestrado. isso, só que assim, como
eu sou não europeia, né, se você é não europeu, você é obrigado a fazer o seu mestrado em 1 ano, né, full time que eles chamam. Se você é europeu, você pode fazer part-time, então o seu mestrado em vez de 1 ano, ele sai por 2 anos, mas eu não podia fazer esses 2 anos, eu tinha que fazer em 1 ano. Ah, entendi. Então eu tinha que pagar de uma vez só, Nossa, tipo. então é R$ 12.000, 12.000 euros por ano. Então foi mais ou menos 20. Eu teria que pagar 24.000 euros. Não, não, porque tu é não europeu, então tu tem que fazer o teu mestrado em 1 ano. Ah, ok, entendi. Entendi. Ah, tá, beleza. Não, mas mesmo que seja europeu, tu paga os mesmos 12.000. É só que a diferença é que, ao invés de tu ter aula de segunda a sexta, tu tem aula 2, 3 vezes na semana. Se fosse europeu. É, e aí tu acaba que tu se forma mais tarde, entendeu? Entendi, entendi, tá. Talvez seja para acelerar mais o estudo de quem tá chegando de fora, né? E para poder voltar para a terra, enfim, desse todo um planejamento local para fazer com que isso seja mais acelerado. Sim, sim, com certeza. E além disso, é porque quando tu acaba o mestrado, tu recebe um visto de 2 anos. Então, acaba que isso influencia depois no teu visto, entendeu? E o visto que tu pega depois para poder trabalhar na tua área. Entendi. É tipo um Então, brinde que você recebe. como se fosse um brinde, né, mas na Entendi. verdade acaba que o governo é interessante para o governo que você se especialize aqui e que você pratique os seus conhecimentos aqui também, entendeu. O que faz Então, total na sentido, né? verdade, sim, não é interessante para o governo que os estudantes venham para cá, estudem e corram longe para praticar em outros lugares. Não, eles dão os 2 anos de visto para você praticar. E além disso, o mercado daqui tem essa necessidade de profissionais qualificados, né. Tem essa necessidade. Então, assim, não é o governo sendo bonzinho, é porque na verdade ele sabe que o país precisa, entendeu, de gente qualificada, mão de obra qualificada. Entendi. Quando você chegou aí, você fez esse curso, aí começou a procurar informações sobre mestrado. Quando você escolheu onde que você seria, onde que seria o teu mestrado, né? O que que você estava fazendo? O que que aconteceu com você após essa decisão? Como eu te disse, né, eu resolvi fazer a prova da faculdade, depois dos primeiros 8 meses que eu, estava aqui. Eu não tinha o dinheiro ainda, então eu estava juntando dinheiro, mas eu não tinha nem perto desses 12.000. Então eu resolvi fazer a prova mesmo assim. Eu falei: "Olha, vai que eu passo". E aconteceu que eu passei. Nossa, e agora? Eu passei na prova, e agora? Mas aí eu conversei com a pessoa lá da faculdade, ela disse assim: "Não, Aline, olha, a gente vai ficar com o teu resultado aqui. Então, se tu não pode começar nesse semestre, tenta ver se no próximo semestre tu começa", que seria em janeiro de 2019. Eu fiz essa prova no meio de 2018, né. E aí e assim, uma coisa importante frisar, quando a gente vem para cá, como eu falei antes, a gente estuda meio período e a gente pode trabalhar meio período, que contabiliza 20 horas semanais. Só que eu arrumei um emprego num hotel, um emprego bem bacana no restaurante, eu era garçonete no restaurante do hotel e tudo. E assim, desde o início, eles me deram mais que 20 horas. Eu trabalhava na época 30, 35 horas por semana. Era bem puxado mesmo, porque eu trabalhava de manhã, de 7 às 11, eu saía do trabalho, ia para a escola, tinha aula a tarde inteira até às 5 e quando eu saía às 5 eu voltava para o trabalho, trabalhava até às 10 da noite, ia para casa e no outro dia tudo de novo. E na época era muito puxado. Então, mas foi só assim que eu pude juntar o dinheiro que eu precisava.
Porque se eu trabalhasse só as 20 horas que o governo me permite, eu não ia conseguir juntar esse dinheiro. Era impossível, não ia. E porque o aluguel aqui na Irlanda é muito caro. Então eu pagava aluguel e eu dividia quarto para poder ser mais barato ainda, entendeu? Então, assim, e mesmo assim era um valor considerável. Então eu fui atrás de trabalhar mais horas. E mesmo trabalhando mais horas, eu vi que em 6 meses eu não ia conseguir juntar esse dinheiro todo. Eu fui atrás do banco, né? Olha, todo mundo me falou: "Olha, se tu é estudante e tu for no banco e tu mostra que tu foi aceita numa faculdade, é possível que tu consiga uma parte do valor, né, financiar com o banco uma parte do valor do teu mestrado". E aí eu fui atrás disso. E como foi? E foi interessante, porque aí acabou que eu voltei para a moça da faculdade: "Ó moça, me arruma aí a carta dizendo que eu passei no mestrado, que eu fui aceita, né, e tudo, que eu vou no banco tentar um financiamento". Assim ela fez. E logo eu fui atrás disso, né, eu falei: "Ah, eu vou logo". E eu fui no banco e, assim, a moça olhou para minha conta bancária, olhou para mim e ela falou assim: "Olha, acho muito difícil esse teu empréstimo ser aceito. Mas vamos ver Nossa, aqui". Olha, foi negado na hora, assim. Aí e eu, assim, chateadíssima, né, "Ai, meu Deus, não vou conseguir". Aí ela falou: "Olha, eu vou colocar aqui o gerente para falar contigo". Beleza. Aí o gerente foi me explicar: "Olha, minha filha, você tem zero relacionamento com o banco. Você não tem conta poupança". Tipo assim, eu deixava meu dinheiro lá na conta corrente mesmo, sabe. legal. Isso já é mais uma dica legal pra quem tá pensando em fazer o que você fez, né? Sim, isso é super importante. Ele falou: Você precisa criar relacionamento com o banco. A sua conta é uma conta que você não paga taxa, então mude sua conta para uma conta normal que você tá pagando que você vai pagando as taxas, né, normais do banco, abra uma conta poupança e vá juntando o seu dinheiro lá, né, porque aqui, para quem não sabe, aqui na Irlanda a gente recebe o nosso salário semanal, por semana. Então, toda semana você vai colocando um dinheirinho na poupança e tudo, o banco vai vendo que você né, tem aquele dinheiro ali, então tudo isso ajuda na hora que você conseguir, né, para você tentar conseguir um empréstimo. Volte daqui a 6 meses. Quando eu fui olhar no calendário, 6 meses era um mês antes de começar as aulas do semestre seguinte. Nossa, tudo ou nada. Tudo ou nada. Ou eu começava o mestrado, ou eu ia renovar de novo para o curso de inglês. Ai, que eu já não aguentava mais, porque eu já estava assim, ó, como eu já falava inglês mais ou menos, assim, direitinho, eu já estava no avançado, tipo, no último nível da escola. Eu não tinha mais para onde ir, entendeu? Então "Ah, meu Deus, não". E aí, assim, eu fiz todas as recomendações que o gerente me mandou. Mudei minha conta, comecei a colocar o dinheiro na poupança né, e fui juntando, fui juntando, fui juntando, até que, chegou dezembro, né, que era a data limite, e assim, a moça da faculdade dizendo: "Se tu não transferir o dinheiro até próxima semana, tu não tem como se matricular". Ainda era assim, tipo. Nossa, uma corrida, quase uma corrida mesmo. Não, era, e ela falou: "Olha, tu tá". E nisso, assim, a moça da faculdade era brasileira, porque eles tentam manter, por exemplo, tinha essa moça que ela cuidava dos alunos latino-americanos, entendeu. Aí tem, enfim, eles tentam manter o pessoal das nacionalidades nativos, né, pra, enfim, lidar com essas admissões desses países, né. E eu expliquei toda a situação para ela sabia de tudo, ela sabia que eu ia tentar o empréstimo, mas eu tinha que esperar 6 meses, enfim, ela sabia de absolutamente tudo. Ela mandou um e-mail: "Olha, Aline, eu não tenho mais como segurar. Se tu não tu tem até a próxima semana. Se tu não se matricular até a próxima semana, as matrículas já fecharam, então eu não tenho mais como segurar para ti". Eu falei: "Tá". Aí fui tentar o empréstimo e, assim, aqui a gente resolve tudo pelo aplicativo do banco. Eu me lembro que eu estava na sala de casa, assim,
sem coragem de tentar o empréstimo de novo. Meu Deus, se for negado, pronto, já era e tal, não vou conseguir, e como é que vai ser? E acabou que é assim, tu tenta e na hora sai o resultado. E com meia hora o dinheiro tá na tua conta. É assim, Nossa, eu que já sabia desse rápido. processo. É muito rápido, é muito rápido. E aí, assim foi, tipo, foi aceito, deu certo. Com meia hora o dinheiro estava na minha conta. Eu me lembro que eu saí de casa rápido para transferir esse dinheiro para a faculdade, tipo, tinha que né, no mesmo dia eu transferi o dinheiro para a faculdade e acabou que deu certo. Assim, eh, eu me lembro que eu não viajei, assim, deu certo, mas só para falar pra garotada jovem, que assim, foram, né, pra garotada jovem que tá querendo fazer um intercâmbio, que também quer, né, juntar uma grana e tal, foram meses que eu não viajei. Por exemplo, esse tempo que eu fiquei juntando esse dinheiro, era tipo juntando mesmo. Então, óbvio, eu me divertia, tá? Eu ia pra balada de vez em quando, eu passeava, ia para os parques, sabe, assim, não vou dizer que eu fiquei dentro de casa o tempo inteiro, que não foi verdade. Mas, assim, era o dinheiro contadinho ali, porque tinha que juntar para isso. Eu me lembro que a única viagem que eu fiz, eu fui para a Escócia, no verão de 2018, né. Um dos meus melhores amigos lá de Fortaleza, ele foi para lá, eh, veio para cá me visitar, e aí a gente foi juntos para a Escócia, pronto. Foi foi assim, mas deu certo, matriculei, e eu me lembro que, eu fui para o Brasil passar férias, antes de começar o mestrado, e voltei, né, e aí teve um episódio super importante aí no capítulo da minha história, que na verdade não só da história de Dublin, né, mas da história da minha vida. Eu fui para o Brasil passar férias. E, assim, super para comemorar mesmo, né, "Ai, finalmente vou começar o mestrado, tudo que eu queria, na faculdade que eu queria, tudo, ai", fui comemorar com a família e tudo. E eu me lembro que eu saí de Dublin com o meu visto, pra se vencer. E isso é uma preocupação, porque quando tu volta, se tu tá com o visto vencido, o pessoal do aeroporto nem te deixa, eh, passar. Assim, Nossa. tu não entra. E aí eu me lembro que eu fui na imigração e expliquei: "Olha, o meu visto vai vencer, eu vou estar no Brasil". Aí eles: "Não, não tem problema não, deixa eu agendar aqui um um horário para você vir aqui na imigração assim que você". Aí assim, não é só dizer, tu tem que mostrar os teus tickets, tu prova, né, que tu vai estar no Brasil, enfim. E aí eles: "Não, não tem problema, olha, a gente vai colocar aqui você para no dia seguinte que você chegar do Brasil, você vem para cá e você renova o seu visto, não tem problema". Tá bom, tudo certo, estava com a documentação toda já separadinha e tal, tudo tranquilo. Aí, por exemplo, o voo não podia atrasar, não podia acontecer nada, porque senão não conseguia entrar na Irlanda com esse, né, se perdesse esse appointment, não entrava, nem não conseguia entrar na Irlanda. Uhum. E aí aconteceu que no dia que eu fui para o aeroporto, meu pai passou mal, ele foi me deixar no aeroporto, ele passou mal. E só que na minha cabeça era uma besteira, sabe. Na minha cabeça foi só alguma coisa que ele comeu, ele na verdade, ele estava meio pálido, então e ele não tinha comido nada ainda, era de manhã. Ele: "Não, não tomei café da manhã". Na minha cabeça foi só uma hipoglicemia que ele teve e tal. Uhum. E aí ele ficou ali no carro. Eu me lembro que a gente chegou no aeroporto e ele não estava bem. E eu falei: "Pai, eu vou chamar minha mãe para ela eu vou levar minhas malas e vou chamar minha mãe para ela trazer um café para o senhor, alguma coisa para o senhor comer e tal, fique aqui no carro". Na minha cabeça não era nada, tipo, né. E aí a minha mãe quando eu falei: "Mãe, desce ali para ver meu pai", que ele minha mãe tinha ido na frente, né, no aeroporto. Quando a minha mãe desceu, ela mandou mensagem: "Tô levando seu pai pra Unimed agora, ele não está bem". Mas na minha cabeça: "Não, né".
ele não deve ter comido nada, a pressão dele deve ter caído, foi pra Unimed. O meu voo teve Aline, um Aline, atraso. deixa eu te pedir pra falar Oi, assim, ó. Foi pro hospital, aí continua. Só essa última partezinha, agora. tá. Foi para o hospital. E eu me lembro que meu voo teve um atrasozinho, e eu aproveitei que meu voo atrasou, e fui. Eu falei: "Ah, o voo ia atrasar umas 4, 5 horas". Eu falei: "Tá, então eu vou aproveitar que o voo atrasou e vou ver lá como é que meu pai tá, não deve ser nada demais". E quando eu cheguei no hospital foi que eu vi que, na verdade, não era tão nada demais assim, né. Meu pai estava tendo uma arritmia cardíaca, ele era cardíaco, ele tinha pressão alta, e os médicos estavam investigando, né, ele não estava respirando direito, ele, enfim, ele estava extremamente agitado, porque ele não sabia o que estava acontecendo, e os médicos ali fizeram vários e vários e vários exames. E os médicos perguntando: "O que é que ele comeu?", e ele assim, e ele assado, e eu muito assustada com aquilo ali, porque eu não sabia que era um pouco mais sério, né, do que realmente eu achava que era. Uhum. Para resumir um pouco a história, eu tive chegou a hora do embarque, eu na hora eu fiquei naquela, eu falei: "Será que isso que será que, né, será que meu pai vai ter uma coisa mais séria? O que será que vai acontecer? O que". Eu não sabia e eu decidi embarcar. Minha mãe, na época, falou: "Minha filha, vá, 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 não tem o que você fazer aqui, o seu pai está sendo muito bem atendido". E se eu não embarcasse, eu não conseguia mais entrar na Irlanda. E todo o meu planejamento e todo o meu sonho do mestrado ia por água abaixo, Nossa, né, sim. tipo, porque o meu visto, o meu a eu ia perder o appointment que a imigração tinha feito para mim, e aí eu não ia conseguir. E aí eu me lembro que na hora eu sentei ali no hospital da Unimed, tem uns banquinhos ali, eu sentei assim e fiquei: "Caramba, eu vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou", e eu Nossa. decidi, eu não sabia, porque eu estava vendo que o meu pai tinha era uma coisa mais séria, assim, não era uma besteirinha como eu pensava. Uhum. E eu pensei: "Se eu não for, tudo que eu fiz foi em vão". Eu falei: "Eu vou". E na época a minha mãe assim, me deu um apoio muito, ela: "Vá, vá, 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 vá agora, você tá atrasada, você vai chegar atrasada, vá, 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 vá". E eu fui e foi péssimo, foi um voo, o voo em si foi ok, mas eu digo assim, o meu sentimento no voo foi péssimo, né, Nossa, foi eu horrível, imagino. eu fui chorando a viagem inteira, não sabia o que pensar, pensando 1 milhão de coisas, enfim. E com 5 dias que eu estava em Dublin, meu pai faleceu. Nossa. Com 5 dias que eu estava aqui, e aí começou, assim, aquele sentimento de: Puxa, mas será que eu tomei a decisão correta? Será que eu não devia ter ficado lá?". E, por um lado, naquele mesmo dia meu pai foi entubado e ele foi pra UTI, e de lá ele não saiu mais. Então, Uhum, ele estava desacordado, então realmente eu não poderia fazer muito por ele, sabe. uhum. Mas ao mesmo tempo fica aquele sentimento: "Poxa". E aí, crianças, eu falo uma coisa pra vocês: terapia. Terapia é muito importante. Eu comecei a fazer terapia aqui em Dublin desde quando eu cheguei. Não, e é super importante, assim, em todos os momentos da nossa vida, né? Mas quando a gente tá morando longe de família, como é o meu caso, é o seu caso também, independente da distância, né? Acho que é sempre bom a gente tentar conversar com um profissional que ajuda a gente a descobrir o que a gente é, né? Qual que é o nosso papel, né? O nosso papel em relações familiares, enfim, em várias relações e tal. E é super importante pra gente entender isso que você falou agora, de tipo, você não tinha muita coisa que fazer, você ia ficar sentada esperando os médicos falarem alguma coisa pra você, né? Agora, obviamente, esse lance de você estar longe da família, estar longe do apoio, você não recebe apoio,
e nem consegue dar apoio, né? Então isso deve ser um ponto. Deve ser não, isso é um ponto super importante quando a gente fala de relações, né? É assim, e eu acho que é uma coisa que quando você vem fazer o intercâmbio, óbvio que eu tinha noção de que eu ia estar perdendo muita coisa. Por exemplo, a minha afilhada nasceu, ela nasceu, eu já estava aqui em Dublin, eu não acompanhei o nascimento dela. Eu já tinha essa noção de que muita coisa ia acontecer e eu não ia estar próximo, sabe. Uhum, Mas quando efetivamente uma coisa grande, uma coisa que me impactou muito, aconteceu e eu não estava lá, eu fui ter a noção do impacto disso pra mim, sabe. uhum, E assim, na época eu me senti muito culpada, assim. Eu na verdade, essa culpa já vem desde quando eu vim, por ter deixado os meus pais lá. Meus pais de tanto minha mãe e meu pai, eles quando eu nasci, minha mãe tinha 42 anos, ou seja, hoje ela é setentona, né. Então uhum, meus pais idosos, então essa culpa de sempre eu sempre carreguei, e a terapia me ajudou muito, desde quando eu cheguei. Quando eu cheguei, eu tinha essa culpa por ter deixado os meus pais lá, e a terapia me ajudou muito. Então, também a culpa de não estar lá quando meu pai faleceu, que apesar de que hoje eu tenho esse assunto bem mais resolvido dentro de mim, no sentido de que, eu acho que hoje meu pai, onde ele estiver, ele está muito orgulhoso do de eu ter me formado, de eu estar com meu diploma, das coisas que eu conquistei. Mas não é fácil. Eu acho que para mim eu precisei de um apoio de um profissional. Assim, eu não consegui lidar com isso sozinha, sabe. E para mim foi muito importante ter esse apoio, muito importante. entendi. Me fala como que você tá hoje, depois disso tudo? Assim, só para dar um overview de tudo, eu finalmente me formei, né, como eu falei agora, finalmente não foi fácil fazer a dissertação em inglês, não foi fácil. Eu Foi assim imagino. bem desafiador, mas deu certo, passei, tudo bonitinho. Eh, Vai ter a colação de grau próxima semana, só que por conta da pandemia, né, a colação vai ser uma cerimônia online. Então, inclusive, já pedi a minha beca já chegou, inclusive, vou vestir beca aqui em casa e tudo mais, não tô nem aí, vou vestir minha beca. Inclusive a foto da Aline do episódio, você viu que é ela de beca, né? Exatamente, a foto de beca, porque esse momento foi suado, esse diploma foi suado. Então eu queria mesmo estar na cerimônia, Ah, mas sim. entende, né, mas devido, né, à pandemia, eles resolveram cancelar todos os eventos, mas vou comemorar aqui em casa, não tem problema, não tem problema, já está tudo acertado. Arrasou. E me fala assim, você já separou várias dicas, né? Durante o episódio todo, você deu várias dicas para as pessoas que estão ouvindo a gente. Agora me fala assim, quais são as suas expectativas para quando você terminar, quando você colar grau, que já vai ser semana que vem, né? O que que você pensa em fazer enquanto profissional de marketing de lá para cá? O que que você imagina? Você vai voltar para cá? Vai entrar em uma empresa aí na área de marketing, Eu gestão de acho time e que tal? Eu acho que o ano de 2020 está sendo, assim, um desafio para todo mundo, né. E para mim também está sendo, porque eu finalmente consegui o meu visto de trabalho, mas não tá fácil, a oferta de empregos na área de marketing aqui não está como estava antes, né. Então está sendo um desafio. Eu, nesse momento, tô, buscando, né, tô buscando uma oportunidade aqui na área.
não tá fácil, mas como eu falei no início, eu sou uma pessoa que quando bota uma coisa na cabeça, eu vou até o fim, então eu vou continuar, não vou desistir, mas ao mesmo tempo eu sei que eu tenho minha casa, né, eu tenho, o meu Brasil. Caso, assim, esse ano a gente não pode planejar muito, né, por mais que eu Sim, goste de planejar, goste de, né, projetar coisas para o futuro, mas esse ano, infelizmente, ele não está permitindo que a gente faça isso. Então, eu estou me trabalhando para segurar um pouquinho a ansiedade e deixar as coisas acontecer. Infelizmente, esse ano eu estou tendo que deixar as coisas acontecerem, né. E essa questão de arrumar um emprego da área é uma delas. Eu estou me preparando para isso, eu já tô vendo com o coach a questão do meu currículo, porque o currículo aqui é um formato diferente do formato do Brasil. Eh, Aqui eles têm um software para analisar o currículo, não é os profissionais do RH que analisam, é um software que analisa, então você tem que adaptar o seu currículo para o software lhe nossa. achar, você se destacar com o software. Então, é bem, assim, como é que eu posso te falar? Tem muitos desafios pela frente, né, então, ainda não acabou. Não, sem sombra de dúvida. E a gente também não sabe quando vai acabar, né, porque a gente tá em constante mudança, a gente tá fazendo readaptações sempre. Esse ano com pandemia tá sendo totalmente diferente, como você falou, para absolutamente todo o planeta Terra, sem exceção, até porque ninguém esperava que a gente tivesse uma pandemia desse jeito, né, a não ser o Átila Amaral, que ele já havia falado pra gente, mas o Átila é exceção, ok? Aline, me fala uma coisa, você tem mais, alguma dica super importante para quem quer seguir a carreira de marketing e não sabe ainda muito bem como seguir isso no Brasil? O que que você tem para falar para a pessoa? Assim, eh, eu acho que uma coisa que eu queria ter feito quando eu fiz a minha faculdade, e é uma coisa que eu falo, por exemplo, para os meus primos adolescentes que estão na dúvida do que fazer vestibular, né, ou de que carreira começar, enfim. Converse com profissionais da área, isso é muito importante, sabe. Eu acho que tem muita oportunidade no setor de marketing, eu estou falando uma situação fora pandemia, tá. Mesmo com a pandemia, a gente está vendo que pelo menos aqui na Irlanda, o mercado de marketing digital, e-commerce, ele tá muito aquecido. Mas eu estou falando assim, tem muita oportunidade, mas eu acho importantíssimo para você definir qual área mais específica você vai seguir, se é isso mesmo que você converse com pessoas da área, sabe. Para você Eu queria muito ter feito isso na minha época, sabe. Ter conversado com profissionais do turismo da hotelaria, assim, bem informalmente, bem: "E aí, cara, o que que tu acha aí? Tu acha que eu faço mesmo essa faculdade?" Sabe. E eu me lembro que eu ia muito para workshops, palestras e eventos, mas na prática, assim, no dia a dia, é tudo muito diferente, sabe. Uhum, E eu queria que alguém, assim, tivesse na época me dado uma dica, assim, mais: "Olha, não é esse glamour todo que tu tá pensando aí não. Tu não vai ser uma Alicinha Cavalcante, assim, tão fácil não, tá. Ou pode ser que tu nem seja, porque tem muito desafio nessa área". Então eu acho que isso vale também para o pessoal eu acho que isso vale para todas as profissões, na verdade, não só o pessoal de marketing, mas, eh converse com gente da área, sabe, pesquise bastante, participe de eventos, vá para os congressos da faculdade, isso é super importante, que foi coisas que eu reneguei na minha época que eu me arrependo, sabe. uhum, Às vezes a gente está hoje em dia ouvindo muita coisa a respeito, né, do ensino, das faculdades, principalmente das faculdades federais.
do quanto, ai, dessa balbúrdia causada, que esses eventos é só pra galera encher a cara. Não é bem assim, tá. Existe toda uma parte científica por trás, e é super importante. Acho que a participação nesses eventos e você estar inteirada com o meio é importantíssima. Eu acho que evita, muitas vezes, você começar a trabalhar na área, se arrepender e querer mudar de área, entendeu? Bacana. E é bem legal isso que você dá sempre citada a Alicinha Cavalcante, né? É, é importante sim a gente ter metas, mas a gente precisa ter a maturidade de que isso pode mudar com o tempo e tá tudo bem se mudar, né? E também não é, como você falou também da sua história durante várias vezes, não uma, duas, três, mas várias vezes, que você precisou dar um passo atrás para dar dois, três na frente, né? Às vezes você se precipitou e percebeu isso com o tempo também. É super importante a pessoa perceber o que aconteceu no passado, rever o que aconteceu para poder melhorar e, se for um erro, não repetir no futuro, né? Porque é assim que a gente Ex acaba melhorando enquanto ser humano, não enquanto profissional, mas enquanto ser humano, enquanto relações que a gente tem com as pessoas. Sim, isso é super importante, sabe, super importante. Eu sou pisciana, né, então como toda boa pisciana, a minha vida é baseada em sonhos. E eu vivo para realizá-los. É assim, a minha vida é sonhar e realizar os sonhos, e sonha de novo e realiza de novo, enfim. Mas, hoje, pra tu ter uma noção, eu não quero mais ser a Alicinha Cavalca e é como você falou, às vezes os planos mudam, os sonhos mudam, e tá tudo bem. E hoje em dia, o meu sonho é outro. Hoje em dia, eu não quero mais ser a Alicinha Cavalcante. Eu tenho outros planos, eu tenho outros sonhos. Principalmente depois que eu vim morar fora, sabe. O meu pensamento sobre essa questão de carreira mudou muito, Uhum. sabe. E essa ansiedade de: "Ai, quero ser uma diretora daqui a 5 anos, quero ter minha casa daqui a tantos anos, quero", sabe, tipo, essa ansiedade, eu melhorei muito em relação a isso, sabe. E isso me ajudou a, por exemplo, visualizar algumas oportunidades que antes eu não via, porque eu estava tão focada em ser aquilo ali, em fazer aquilo, em seguir aquele plano, que às vezes passava algumas oportunidades que então, hoje em dia, às vezes vale muito mais a pena você viver um dia de cada vez, você aprender com seus erros, você, eh, tudo bem sonhar, eu acho que não tem que deixar de sonhar, acho que não tem que deixar de planejar. Mas ser um pouco mais flexível, sabe. Foi uma coisa que eu aprendi, assim, e estar um pouco mais atento ao seu redor, sabe. Como você disse, e eu concordo 100%, tudo bem mudar de plano, tudo bem mudar de sonho, isso aí é ok, tá. E isso não quer dizer que você vai ser menos, eh, vai ter Capaz. menos sucesso Sim, você vai ter menos sucesso por conta disso, não. Uma coisa que eu aprendi é que cada um tem um tempo, né, de realização das coisas, e isso não quer dizer e uma coisa que eu aprendi foi a não me comparar com os outros, né. sim. Então Isso é essencial. Inclusive, fez de você hoje muito maior do que a Alicinha Cavalcante, porque hoje você é a Aline Vidal. Você é profissional que você se construiu durante o tempo, né? Você tem várias experiências fora do Brasil, em, sei lá, dois, três países, e você é uma pessoa muito, muito grande, é um profissional que eu posso falar isso porque eu te conheço pessoalmente, já trabalhamos juntos, e sei o quão espetacular você é quando você senta na frente do computador para executar alguma atividade, vai para algum evento, e isso é muito bom. Então, a Alicinha Cavalcante ficou lá na tua cabeça, lá naquele teu sonho, você mudou e hoje você é muito maior do que ela. E eu sinto muito orgulho de falar sobre você para algum amigo meu. E isso é uma coisa que enche muito meu coração. E espero que você perceba o quão grande você é, o quão maravilhosa você é enquanto profissional, quanto pessoa, de verdade. ai, amigo, que lindo! Lindo, né? Obrigada. Adorei, adorei. Obrigada. Obrigada pelo feedback, obrigada pela avaliação. Que bom, fico feliz, sabe.
assim, de e assim, eu aprendi uma coisa que eu aprendi foi ter orgulho, sabe, das coisas que eu conquistei, sabe, ao longo, desses anos. Eu tive uma discussão mês passado com uma amiga minha e ela falou assim: "Ai, pelo menos eu não sou uma garçonete na Europa", sabe. E na hora aquilo eu fiquei, assim, uma meia hora refletindo, assim, sabe. Primeiro que eu sou pisciana, eu sou um pouco lenta também. E aí mas assim, eu fiquei: "Caramba", mas em nenhum momento eu pensei assim: "Poxa, eu ainda, né, apesar de ter terminado meu mestrado agora, mas eu ainda não tenho um emprego na área", mas ao mesmo tempo eu: "Caramba, mas olha aí o quanto eu conquistei com o meu salário de garçonete na Europa", né, tipo, e eu não tenho vergonha nenhuma, sabe. Isso é uma coisa muito interessante, eu acho que isso é um assunto até para um outro podcast, porque eu acho que a gente já está no limite do tempo, mas eu vou deixar só a deixa aqui para a gente depois, quem sabe, continuar esse assunto no outro podcast. Mas, o quanto as pessoas no Brasil ainda veem esse tipo de profissão como uma coisa muito aquém, sabe, como realmente, como a gente chama, um subemprego. Sobre emprego, sim. Nossa, você falou isso, eu não sabia e eu É, fiquei eu fiquei um pouco impactado. mas tu sabe como é isso, eu e os meus amigos aqui, a gente já teve várias conversas sobre isso, sabe. Porque os brasileiros aqui na Irlanda, eles têm essa necessidade de fazer um mestrado, fazer uma faculdade, porque aí você consegue o visto de trabalho para trabalhar na sua área, né. Ou então tem gente que casa com europeu para conseguir também, né, a residência, enfim, tem vários métodos de você conseguir ficar aqui legalmente e conseguir o visto de trabalho, né. E e muita gente fica: "Ai, porque o meu chefe é europeu, tem passaporte europeu e trabalha, barista há 6 anos, né, trabalha no café, como é que pode? Como é que a pessoa não quer fazer uma faculdade?". Gente, isso é uma coisa muito da cultura brasileira, porque a gente infelizmente vive uma realidade no Brasil que para você viver com um pouquinho mais de dignidade, você tem que fazer uma faculdade, você tem que, né, ter aquele Mestrado, uma tem pós, que ter uma fazer MBA, especialização. Exatamente. Aqui não. Aqui você ganha o salário mínimo num restaurante ou num café ou como babá ou como faxineira, enfim. E você consegue viver bem, assim. É óbvio que não é uma vida de luxos, mas você consegue pagar o seu aluguel, você consegue pagar suas contas, sobra dinheiro no fim do mês, você consegue viajar. E tive vários chefes que nunca fizeram faculdade. Eram gerentes, né, dos restaurantes que eu trabalhei, e eles nunca fizeram faculdade, por opção. E eles têm a casa deles, casa própria, têm carro, têm então acaba que isso foi uma coisa que eu mudei muito, sabe, a minha percepção. Isso é um assunto, eu acho que a gente pode, né, falar um pouco mais disso no outro podcast, mas a gente ainda como brasileiro, por conta da situação do Brasil, ainda vê esse tipo de profissão como uma coisa, sabe, sem importância, como uma coisa muito aquém, mas não é bem por aí, sabe. Eu sou muito grata aos anos de garçonete que eu vivi aqui na Irlanda, muito grata, graças a isso, né, eu conquistei várias coisas, conheci vários países, viajei para vários lugares, e eu acho que é bem por aí, sabe. Nossa, não, você tem total razão. E acho muito válido, assim, a gente fazer uma parte 2, tá? Você que tá ouvindo, você vai curtir, tenho certeza disso. E pra gente encerrar, Aline, eu quero deixar um espaço para você falar para as pessoas como que elas conseguem te encontrar, para poder tirar alguma dúvida, conversar contigo, até se abrir um pouco para falar, seja sobre hotelaria, seja sobre marketing, intercâmbio, o que que você tem para, como é que você consegue, como é que, aliás, como é que a pessoa consegue falar contigo? Olha, eu tô aí nas redes sociais, então, gente, muita gente me procura para perguntar como é a vida na Irlanda, como foi que eu consegui fazer meu intercâmbio, eh
como é que você começa a se planejar. E eu sempre, assim, procuro ajudar todo mundo, porque quando eu estava pesquisando, e principalmente quando eu cheguei aqui, eu fui muito ajudada. Muito brasileiro que estava aqui, sabe? Coisas bestas, até procurar casa junto comigo. Teve amiga minha que foi, então eu estou à disposição. É uma corrente do bem, né? Você vai sendo ajudado e você vai ajudando outras pessoas. Então eu estou à disposição. Quem quiser saber um pouco mais da vida da Irlanda, questão de visto, questão de planejamento, enfim, eu estou no Facebook, Aline Vidal, eu estou no Instagram, Aline_Vidal, e eu vou deixar meu e-mail aqui também para quem quiser conversar um pouquinho, se abrir, falar, sei lá, qualquer coisa, me mandar uma merda também pode ser. É, o meu e-mail é alinevidalgirão@gmail.com. E você que tá ouvindo, eu vou deixar tudo na descrição do episódio, tá? Tanto as redes sociais como o e-mail da Aline para você entrar em contato com ela. E Aline, muitíssimo obrigado por essa nossa conversa. Eu tô muito feliz de saber tudo que tá acontecendo na sua vida e principalmente de compartilhar essa história com outras pessoas, né? Porque eu tenho certeza que tem muita gente que tá meio com essa dúvida, ainda mais nesse período meio turbulento que a gente tá vivendo no Brasil, e que para algumas pessoas começa a maturar a ideia de sair do país, né? De tentar a vida em outro lugar e tal. Eu acho que você ajudou a esclarecer muita coisa na cabeça da gente, de quem tá ouvindo isso. E queria muito agradecer a você de verdade, de coração, por ter aceitado o convite e ter compartilhado com a gente a tua história. Davinho, eu que agradeço, viu, amigo? Posso chamar de Davinho agora, Pode, né? pode sim. Amigo, eu que agradeço, assim, né, esse espaço para falar um pouquinho, né, da minha história aqui. E eu espero ter esclarecido dúvidas de outras pessoas, eu espero ter ajudado outras pessoas. E acho que é isso. Vamos fazer a parte 2. Tem muito assunto aí pra gente ainda conversar. Que Nossa, sim, sem dúvida. Então, assim, desejo muito sucesso pra você. Muito obrigado por isso. E pra você que tá ouvindo o episódio, até o próximo episódio. Tchau, Este tchau. podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br. Podcast Desculpa o Atraso. Desculpa o Atraso.